Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da ASP Talks, o podcast da ASP. Hoje estou juntamente com o conselheiro da ASP, Rogério Tucci, que é doutorando em Direito Civil, e com o nosso convidado, Eduardo Lemos Barbosa, que é presidente da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil junto à OAB, o Conselho Federal da OAB. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Hoje, nossa ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a valoração do dano moral, a valoração da indenização do dano moral, porque isso a gente verifica bastante decisões discrepantes e é sempre um assunto a tratar. Eu acho que todo advogado enfrenta isso em algum momento da sua vida, né? Bem-vindo. Muito obrigado, Flávia, Rogério, prazer estar aqui na ASP, que é uma instituição que eu admiro e já há um bom tempo já frequento aqui, tenho o prazer e a honra de frequentar. Bem, Eduardo, assim, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre isso, a dúvida é sempre como a gente calcula como a gente estabelece o valor dessa indenização. A gente tem critérios legislativos para isso? Como que o judiciário consegue ter alguma baliza? Quais são as balizas que o judiciário utiliza para isso? Bom, Flávia e Rogério, essa é uma colocação das mais polêmicas e difíceis de eu responder, né? O dano moral. Diga-se de passagem, a responsabilidade civil, eu estudo muito o CNJ ali, o Justiça em Números. Uhum. É um site bem interessante, eu sugiro aí para os colegas, eu sei, CNJ, coisa meio... Não, mas olha, pode ser honesto, o Justiça em Números, um capítulo do CNJ, tem umas estatísticas muito interessantes. A que eu vi, só para título de informação, de 23, saiu em agosto, relativo a números de 22. Nós temos 81 milhões de processos ativos no Brasil. 81 milhões. Né? Quase que praticamente um processo para cada 3 habitantes. Então aí nós que somos 1 milhão e 300 de advogados, né? Mas é muito processo. Só a Índia litiga mais que nós. E a responsabilidade civil ocupa entre os assuntos mais demandados, né, porque a Justiça Estadual, a civil, está com 75% desses 81 milhões. E na civil, a responsabilidade civil é o 5º assunto mais demandado. Entende? Só vocês terem ver a grandiosidade disso. Na Justiça do Trabalho também, que tem 11% desses 81 milhões, o dano moral, a responsabilidade civil, ocupa aí o 3º lugar como assunto mais demandado. Ou seja, danos moral, material, responsabilidade civil, não tem o advogado ou alguém que não vai enfrentar em algum momento. Hoje em dia ampliou para família, previdenciário, tributário, enfim. Como quantificar? Essa é uma grande polêmica, Flávia, sobre essa questão. Não existe consenso jurisprudencial. O critério, digamos assim, o saudoso ministro, né, Paulo de Tarso Salseverino, meu conterrâneo, que infelizmente nos deixou, ele era do critério bifásico, né? Ele que criou essa teoria do critério bifásico. O que é o bifásico? O bifásico, você, né, coloca aquele dano, aquele caso concreto numa base, né, de outros casos similares, né, mais ou menos aquela situação, como foi julgado outros casos, e depois pega a circunstância do caso concreto e atribui o valor. Claro, eu estou resumindo aqui de uma maneira bem simplista, talvez simplória, mas é um método, né, embora... não é que ele seja adotado de forma geral, mas é um critério. Agora, outros, a condição econômica do agente causador, né? O grau do ato ilícito, se o ato ilícito foi muito grave, né? Se ele é reincidente ou não. Então, são critérios que existem, mas tem a subjetividade. O dano moral é muito subjetivo, né? A dor da morte, né? A perda de um filho, não tem como mensurar. Porém, cabe ao advogado também, né, criar na sua inicial, na construção, na fase de instrução, todos os danos efetivamente que as vítimas sofreram. Às vezes com um laudo psicológico, né, enfim, uma série de circunstâncias ali. Mas eu vou dizer para você que existe um critério objetivo? Não existe. Cada caso é um caso, existem essas situações que eu coloquei, mas vai depender muito do caso concreto. E a gente tem os danos que a gente pode chamar aqueles danos maiores, né, que são óbvios, né, como você citou, a morte de um filho, a morte de um parente, e tem aqueles danos menores, né, que até quando, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, a gente, né, já houve quem disse que houve um aumento muito grande dos pleitos por indenizações, por danos morais e da especificação de dano. Não sei se você concorda com isso ou não.
Olha, Flávio, isso aí eu sou um daqueles que teve uma época aí, que o dano moral é recente, é de 88 para cá que ele foi validado, né? Legislativamente falando. Primeiro aí surgiu um pouco depois daquele negócio de indústria do dano moral. Desculpa aí quem trabalha para banco, mas isso aí foi uma criação. Isso aí foi muito pessoal de banco aí que criou esse negócio de indústria do dano moral, né? E até hoje tem uns resquícios aí sobre isso. Entende? A verdade é que no Brasil as indenizações são baixas. Essa que é a realidade. Eu podia passar um dia inteiro conversando. A grande parte das indenizações são baixíssimas no Brasil. Eu estou falando de dano moral. E seja lá em que espécie for. Entende? Eu poderia citar casos horrorosos, aí como eu falei antes aqui, um caso de uma menina que perdeu o pai num acidente de trânsito em Londrina, um acidente de uma banda aí conhecida, que eu atuo como advogado, que ela perdeu o pai dela, com 5 anos de idade, nunca mais vai ver o pai dela, e a juíza de Londrina deu R$20 mil de dano moral para ela. Às vezes eu fico pensando como é que eles saem assim nessa sentença, vão para casa, tomam um vinho, vão dormir. Eu acho incrível. Aí, mas o pior ainda não está, é no recurso. TJ Paraná lá, nada contra, tenho vários amigos de Curitiba, Paraná e tal, mas é um fato. Aí ele majora para R$35 mil. Eduardo, mas o agente causador não tem dinheiro. Tem dinheiro. Tá arrolado nos autos aí a condição econômica suficiente. Então eu pergunto, por que uma menina de 5 anos que nunca mais vai ver o pai, num primeiro momento leva R$20 mil de dano moral, que é até perda de bagagem se consegue mais, até perda dependendo aí, eu já tive casos de lua de mel e de casal que não recebeu lá no destino a bagagem e teve o dobro disso aí, entende? E aí vai pro tribunal que você acha que vai ter um pouco melhor e aparece 35 mil. Eu não sei se essa cultura, o porquê disso, se é por causa que se preocupa tanto que a vítima vai ter um enriquecimento ilícito. Eu não sei da onde que vem essa cultura. Eu estou dando um caso, mas tem outros tantos aí que eu poderia enumerar. Vários. Né? E então eu tenho aí as minhas considerações, que eu oportunamente posso colocar aqui para vocês, as minhas teorias, né? O porquê dessas indenizações baixas, mas até questões legislativas também. Mas na minha opinião, o julgador está sempre preocupado com o tal do enriquecimento ilícito. Eu não sei porquê, mas eles têm essa preocupação e eu constato, infelizmente, né? Eu constato isso nos processos que eu atuo. Mas fica difícil até a gente falar, né, em enriquecimento ilícito quando a gente tem um evento morte, né? Enfim, pelo menos, né, na minha visão, a ilicitude tá do outro lado, né? E eu acho que isso, às vezes, falta para o julgador perceber isso, né? Exato, é um desequilíbrio, né? Porque você vê bem, indenizações, né? O agente causador, a vida dele tá igual. Come, bebe, trabalha, a vida dele não mudou nada. Fatura, né? E a vítima? Muitas vezes a vítima está despedaçada, emocionalmente quebrada, famílias desestruturadas, né? Porque via de regra, muitos aí, acidente de trabalho, o provedor da família que falece, o principal provedor, digamos, né? E não é reconhecido, entende? Esse desequilíbrio vai se perseverando. Aí os processos são longos, como a justiça, infelizmente, a média processual no Brasil é 4 a 5 anos, né? E às vezes não dão liminar. Como é que uma viúva com filho vai sobreviver? Se ela dependia do provimento, vai fazer o quê? Entende? E parece que eu digo, não tenho aqui, muita falta de sensibilidade, não todos, né? De alguns julgadores em relação a os processos não são só números, são pessoas que estão ali. E às vezes eu vejo que eles não percebem isso, não são números tão somente que está ali no EPROC, no digital. Tem gente atrás daquilo ali. Tem gente que perdeu o pai, tem gente que perdeu a mãe, perdeu o filho, como é que faz? Entende? E eu tive aí, né? Comecei aí trabalhando nos casos de acidente aéreo. Aí no caso da TAM, por exemplo. E aí que eu migrei para responsabilidade civil, que eu era um advogado familista, né? Mais familista, digamos assim. E lá nesse acidente 17/7/2007, né? Número meio cabalístico aqui, o acidente ocorreu aqui no aeroporto de Congonhas, saindo de Porto Alegre. Morreram 199 vítimas. Eu peguei um caso lá de Porto Alegre, um alto executivo que até morava em São Paulo, mas sua família de origem era de Porto Alegre, e fui contratado para fazer a indenização. Mas eu sabia pouco ou quase nada de indenização. Era civilista, né? Mas não nessa área de responsabilidade civil. E só que aí eu levei esse caso para um escritório americano que estava em Porto Alegre. O escritório americano Messervich Toy, que é um escritório até do filme da Erin Brockovich.
Por que eu levei lá? Primeiro, claro, um colega meu, amigo, me indicou que eles tinham um cidadão americano naquele voo. Gerente do Banco Santander de Miami. E a proposta do escritório americano, que teve em São Paulo, diga-se passagem, teve em Porto Alegre, enfim, era o quê? Promover uma ação de indenização nos Estados Unidos e em Miami. Como se o principal polo ativo seria essa família desse americano e os brasileiros iriam tipo um litisconsorte, mal falando. Uhum. E eu achei a ideia interessante, aceitei a proposta em relação ao meu cliente, só que passados uns dias eles me propuseram para eu trabalhar com eles, ir atrás de outros clientes do 199, já tinha passado uns 2, 3 meses da tragédia, né? E eu não sabia o que fazer, mas aí eu fiz, quer dizer, não sabia o que fazer durante horas, né? Mas depois eu topei e eu vi realmente uma outra realidade que os advogados aqui no Brasil infelizmente não têm. Tive a oportunidade de acompanhar, não atuei nada, zero, né? Mas atuei só como um espectador, né? Desse episódio aí, que até eu tenho um livro, né, sobre isso, que inclusive vai para a 3ª edição, aqui deixei aqui com a Flávia, com o Rogério. E lá eu vi qual é a diferença, que eles até me falavam. Por que ir para os Estados Unidos? Primeiro, o primeiro grau é júri. E lá as empresas têm medo do júri. Júri, pessoas comuns como nós três, mas aqui quem está ali atrás, pessoas que vão ter um olhar talvez mais duro. Segundo, os valores são mais elevados. Entende? Terceiro, e tem a mídia. Lá eles se preocupam com a publicidade que uma empresa vai ter, o desgaste da imagem da empresa perante a sociedade. Não, vamos pagar, vamos acertar. Que essa exposição na mídia, né? A gente até estava falando, né, antes da gente começar aqui, essa exposição na mídia e esses relatos que até vêm, né, ao nosso conhecimento, ao nosso público, isso vem, seja em filme, seja que a gente sabe que que a justiça americana é bem diferente da nossa, né? Então, lá, talvez essa questão do dano moral seja, né, seja mais considerado, né? Eu acho que isso, por conta, não sei se... Mas aí talvez essas ações coletivas façam sentido, né? Na busca de uma indenização, como, por exemplo, nesse caso do acidente da TAM, que até estou com o seu livro aqui. Ou é justamente por se dar mais valor à questão moral, né? Não sei o que poderíamos... Eu acho o seguinte, lá é outro sistema, claro, o common law, né? Sim. Não é tanta codificação, é mais jurisprudencial a situação, mas eu acho que existe uma valoração maior da vida. Eu tive lá, né, uns 4 anos, né? Tive lá, assim, pontualmente, nesses julgamentos, nesses ouvidos de testemunhas. Aliás, lá as testemunhas são ouvidas em escritório de advocacia, né? Não tem tanto atos formais que nem aqui. Diga-se de passagem, né? Lá a informalidade impera. Eles querem o resultado, não tanto atrás da formalidade, entende? De certas coisas. Outro dia eu ia fazer uma audiência por link, só num parênteses, por link, aqui no TJ São Paulo. E o relator aí me advertiu que lá era frio, em Porto Alegre eu botei um blusão e não apareceu a gravata. Ele me perguntou se eu estava com a gravata. Eu tive que baixar aqui, né, uma sessão meio de mostrar, né, não sei até que ponto isso aí é tão importante, mas, né, então eu digo que essas situações às vezes são, eu não sei no Brasil por que a valoração da vida humana ela é menor, ela é lugar comum, como se fosse, hoje em dia morre, por exemplo, 7 trabalhadores por dia no Brasil acidente de trabalho. E essa estatística permanece já de anos. Os acidentes estão aí, né? De consumo e tudo mais. E a punição é pouca. É valor baixo. E aí desencadeia, né? Cada vez mais danos e mais acidentes. Agora, Eduardo, é um prazer te ouvir. Eu queria voltar um pouquinho e olhar não para o lado da punição, mas para o lado da culpa do agente. Você bem lembrou do critério bifásico do saudoso ministro Paulo Sanseverino. E no Código Civil, a rigor, fazendo uma interpretação fria e literal, a gente só tem um artigo que trata da gravidade da culpa, né? Mas uma hipótese de redução, né? O artigo 944, parágrafo único, fala que o juiz pode reduzir a indenização se houver uma desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Queria primeiro te perguntar se você acha que é real que um juiz, em qualquer caso, não aprecia a gravidade do caso quando ele está lidando com a quantificação do dano moral.
E em tempos de atualização do Código Civil, se a gente poderia pensar numa alteração nisso para, eventualmente, a gente levar em consideração a gravidade da culpa para, de certa forma, aumentar a indenização. Queria saber o que você acha disso. Porque eu, pessoalmente, acho impossível, porque o juiz é um ser humano, apesar de não ser o júri, mas é um ser humano, impossível que ele julgue um caso em que uma pessoa embriagada, em alta velocidade, numa rua monótona, atropela uma senhora, e uma pessoa que, por causa de um acidente completamente imprevisto, numa estrutura, acaba vitimando uma pessoa sem uma culpa óbvia de ninguém, mas uma fatalidade de responsabilidade de uma empresa, por exemplo. O que você acha disso? Muito bem colocado aí, professor Rogério. Realmente, esse é um exemplo que eu trago, porque tem a previsão legal de reduzir equitativamente o dano. Você vê, mas não tem uma previsão de aumentar? Não. Isso é um fato, não é? A minha versão, o Eduardo, acha tudo baixo. Não, tem uma previsão, mas por que não tem uma para aumentar? Bom, inclusive, até dizendo que participei de alguma agência pública aí em relação à comissão da reforma do Código Civil, né? Vários juristas aí de alta respeitabilidade, conhecimento integram a comissão, e eu defendo as duas propostas, aliás, da nossa Comissão de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB, já protocoladas, diga-se passagem, não é só defendidas assim meio protocoladas junto ao Senado, e inclusive o próprio Flávio Tartus, que é relator da comissão, é nosso secretário-geral. É exatamente, Rogério, no que você tocou. A criação do parágrafo 2º do 944, prevendo que, no caso do agente causador ser reincidente, ser recalcitrante e o dano realmente for elevado na sua extensão, é passivo do juiz atribuir o caráter punitivo. Ou seja, a criação desse parágrafo que permita a elevação equitativa da condenação, com a previsão da punição, exatamente como você tocou. Essa é a nossa pontual, uma das duas pontuais propostas de reforma no Código Civil. E essa alteração, né, que até é bastante interessante, né, a gente fica feliz da OAB já ter protocolado nesse sentido, ela também acaba sendo relevante para aqueles danos, não só para os danos de grande monta, né, que falamos aqui várias vezes de falecimento, tudo isso, mas para os danos menores. Sim. Né, aquela empresa aérea que atrasa sempre o voo, aquele fornecedor de um produto que tem sucessivos danos, né, defeitos do produto. Então isso acaba sendo porque alguma hora isso tem que impactar no orçamento da empresa, né? Justamente. Veja bem, Flávia, Rogério, via de regra, vamos pegar, você está falando de aéreo aí, os agentes causadores, eles são reincidentes. Eu não digo, não, mas eles não querem, Eduardo, eles não fazem de propósito. Não, mas como você falou, desculpe, mas daqui a pouco, no seu orçamento, né, de compliance preventivo, não, por quê? Botar mais 1 milhão nisso? Não, se alguém entrar no processo, demora um tempão, e desse tamanhinho a indenização, entende? Vamos colocar em outros, vamos direcionar a nossa verba para outros focos. Isso que acontece no Brasil, entende? Perda, atraso de voo, cancelamento, assim, e outros tantos no aéreo. Estou falando do aéreo, mas poderia ser em outros setores. São vários. Mas eu volto a dizer, como as punições são baixas, é exatamente o que você falou. Entende? Não tem é mais fácil ser baixo do que ser alto. De cada 10, 9 vão ser baixos. Tá? Vamos lá. 9 baixos e 1 alta. É uma isso. Média, né? Uma média. Entende? E aí? Vai fazer o quê? Você não tem por que eu gastar com compliance preventivo dessas empresas. Vamos deixar assim. Uhum. Daí quem entrar, a gente enfrenta uns 2, 3 anos, daqui a pouco a gente faz até um acordinho aí barato. Deixa assim. Então é justamente isso. Ter uma previsão legislativa que assuste um pouco, né, os agentes causadores, que aí a sociedade vai ter um resultado positivo disso, né? Eu lembro da lógica nos Estados Unidos, era quebrar a chamada análise custo-benefício, que descobriu-se que as empresas faziam, né? O exemplo era que um caso da Ford nos anos 90, de um veículo que tinha o motor atrás, e quando ele sofria... Era o Ford Pinto, Pinto, não veio, por motivos óbvios, nunca foi comercializado no Brasil com esse nome, mas ele tinha um motor atrás, quando batiam atrás dele, o motor explodia. Isso.
E a Ford foi acusada de fazer análise custo-benefício porque era mais barato pagar as indenizações de quando o acidente ocorria do que mexer no projeto do carro. E será que uma atribuição punitiva de danos por acidentes de consumo, por menor que sejam, não acaba quebrando a análise custo-benefício das empresas? Para deixar que as empresas, como você falava do compliance, para evitar que elas deixem de investir na prevenção de acidentes? Com certeza, Rogério. Isso aí que você colocou, exatamente exemplo clássico aí dos Estados Unidos, né? E não é à toa, né, que é uma sociedade, não gosto de dizer isso, mas mais evoluída, até porque seu conjunto de normas assustam, né? Eu vou entrar no mercado americano, eu sou fabricante, não, mas calma, gente, não pode falhar nada aqui. Se a gente for para a justiça, vai cair na mídia, vai ter uma punição elevada, nossa, vai fechar as portas do negócio. Então é justamente isso. As punições, elas acabam interferindo no processo de projeto de empresas, no compliance preventivo. Tudo isso não é só para o agente causador pagar e a vítima ficar, né, com tal do enriquecimento. Não, a sociedade toda vai gerar nela. Tem um caso também nos Estados Unidos, o clássico da Stella Break, se eu não me engano, não sei se vocês... Uma senhora foi num drive-thru do McDonald's, né, e sentou no carro de trás, ela com o neto. E aí pediu eles fizeram o lanche, drive-thru, né? E esse é um caso bem clássico, né? E ela, pela janela, pegaram a bandeja, o neto dela deu assim para ela, e quando ela foi pegar o café, né, no copo, embora dentro do copo, ela estava tão quente que ele virou o café, assim, e virou na coxa, na perna dela. Ela teve queimaduras de 3º grau, tudo na senhora, ficou 1 mês no hospital. Foram ver, o café estava com uma lá em Fahrenheit, né, bem mais elevada do que um mínimo que seria aceitável. Não precisa estar tão quente assim. Claro, estou falando assim num português bem ruim. E o McDonald's foi condenado ali em uma indenização punitiva de mais de $500 mil. Por quê? Porque já era reincidente, já havia casos noticiados dessa situação do café. E aí o júri lá condenou eles a pagar isso por punitive damage, por ser reincidente. E essa senhora ficou, inclusive, 1 mês no hospital com cicatrizes, né, para sempre. E daí? Nunca mais o McDonald's vai colocar café tão quente para vender, para outras vítimas não serem como da Stella. Sim. Esse é o resultado da punição, entende? Você faz o que você tem que fazer, você não se preocupa com isso. Pode até acontecer, claro, tem uma fatalidade, mas é uma fatalidade. Agora, esses recalcitrantes, esses agentes causadores, são os mesmos. E eles seguem sendo e seguem praticando porque não tem uma punição no Brasil. Quando a gente fala em punição, né, no estabelecer o dano punitivo, na verdade a gente vê essa expressão utilizada por muitos julgadores no Brasil, você tem primeiro grau, caráter tribunal, pedagógico, o caráter pedagógico, mas a gente pode ver uma decisão com essa expressão e outra sem e não muda absolutamente nada na codificação, né? Fica uma fundamentação absolutamente vazia, né? Totalmente vazio esse critério, principalmente eu acho que isso, nessa casa até é a derrubada de um café. Depois que você começou a contar, eu lembrei do fato, porque quando a gente estuda a responsabilidade civil, isso vem à tona, né? E os fatos são trazidos. Mas aí teve um dano grave, que a pessoa ficou bastante tempo internada, mas se fosse de menor, isso não mudaria provavelmente lá, porque o caráter punitivo prevalece, né? E no Brasil, quem sabe, a gente teria uma diminuição disso com base no dispositivo que você falou do Código Civil, porque, quem sabe, haveria uma culpa concorrente. Por que ela foi sentar no banco de trás? Por que foi tomar o café no banco de trás, né? Enfim. Por exemplo, você sabe lá nos Estados Unidos agora, assim como no mundo, né? A era digital está gerando muitos danos. Pessoas estão sendo enganadas. Estelionato sentimental hoje, não sei se você sabe, né? A pessoa, homens, mulheres, sendo enganadas. Aquele agente, ele pega uma fragilidade humana, emocional daquele momento e pratica o estelionato sentimental, né? Essas plataformas, nada contra plataformas, né, de relacionamento, mas tem muitas pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas e retirando o dinheiro delas, entende? E quando se detecta essas pessoas, tem outros crimes também, lógico, né? Eu tô falando desse, por exemplo, que está se propagando muito e eu tenho atuado também alguns. Qual é a punição dessas pessoas? Vai lá, processa. Às vezes a pessoa tem um caso aí que a pessoa foi enganada, tá? Nem vou falar o sexo, mas ela foi enganada,
mais de 60 mil reais, com promessas de amor, porque essas pessoas são, né, psicopatas, né? Pega lá determinados homens ou mulheres e fazem promessas de amor, e etc, etc. Não, mas agora eu tô com a mãe morrendo, preciso de um auxílio, você, né? Papai, a pessoa não sei o que, quando veio, nesse caso, tem outros, mas nesse caso, por exemplo, deu 60 mil reais, ela perdeu. E aí? Aí foi pego essa pessoa, um golpista, tipo golpista do Tinder. Sabe quanto é que a indenização? Além do dano material, tudo bem, mandou devolver. Mas sabe quanto de dano moral por tudo que... Esse fato que eu estou contando é ao longo de um ano, quase. O dano moral atribuído a esse cidadão, que eu nem sei como é chamar ele de cidadão, na minha opinião, nem tem como. 30 mil. Assim, aí você vai me dizer, não, Eduardo, mas você quer o quê? Não sei. Como assim? 30 mil reais? Eu não estou dizendo que... Mas eu não sei por quê, com tantas provas naquele caso, da dor causada, do dano causado nessa pessoa, a frieza da prática do ato ilícito diariamente, sabendo que aquilo tudo foi uma encenação, né? E aí, ao final, é condenado a devolver o valor, e vai devolver como nem, né? Dificilmente a gente vai conseguir encontrar. Sim. E de dano moral independente, que seria até para inibir, quem sabe outro, é condenado em 30. Eu acho absurdo e acho assim, falta inclusive de respeito. Tem um artigo 1º, né, da Constituição, Dignidade da Pessoa Humana, mas a pessoa vai para a justiça e encontra o quê? Às vezes. Eu tenho um caso de uma menina que foi estuprada lá no interior do Rio Grande do Sul, numa universidade. Ela foi sequestrada de dentro de um estacionamento, porque sempre o cenário muda, né? Era sem câmera, sem nada, cheio de arbusto, né, propício a furtos, que já tinha sido noticiado, inclusive, né? Depois, claro, do cenário aconteceu, já bota em câmera, bota iluminação, bom, geralmente o cenário muda. Ela foi, mas enfim, ela entrou no carro, o cidadão estava escondido, foi no banco de trás e mandou ela sair do estacionamento, que era gratuito, enfim. Depois ele levou ela lá para um lugar, praticou o estupro, né? Ele foi preso, até depois fugiu e tal. Sabe quanto deram? E a universidade... muito capital, muito capital, capital social, milhões. O juiz de 1º grau deu para essa moça, que foi estuprada, teve que sair da cidade de origem, 60 mil reais. Ela foi estuprada. E lá de dentro, ele não condenou, não é que deu parcial concorrência, não sei o que, não, condenou, má prestação de serviço do consumidor, né, má prestação, ela foi sequestrada de dentro das instalações, levada para um matagal, onde um bandido fez o que fez, e o juiz deu 60 mil reais para ela, pro pai e pra mãe, que eu coloquei, deu 15, pro pai e pra mãe, né, e pros irmãos deu 5. E a cidade grande, aí vai dizer, não, lá no interior do interior, não. Aí, mas esse, para eu ser honesto, intelectualmente, até esse, na reforma do tribunal, TJRS, tá? Nessa da decisão, pulou de 60 para ela, para 250. Entende? Pulou. Melhorou. Mais. Teve, olha, eu tive que, meu pessoal, enfim, né? A imprensa, ela passou malíssimo quando viu aquilo, não é só o dinheiro. A pessoa que quer a vítima, não é só o dinheiro que ela quer, ela precisa do dinheiro, mas não é só aquilo. O dinheiro, de alguma maneira, expressa, digamos assim, que a sociedade está do teu lado, que a justiça está do teu lado para te apoiar. Agora, se a justiça que tu foi procurar te dá nada, ou um pouco mais que nada, é sinal do quê? Não, do desprezo do Exatamente. Do comando. E isso aconteceu com uma menina jovem, né? Enfim, acabou com a vida da pessoa. Muitos casos, Flávio. Nunca mais essas pessoas vão ser as mesmas. Nunca. E o triste aqui, do ponto de vista da administração judicial, o dano punitivo é uma forma muito simples de evitar a conduta recalcitrante. Claro que para casos mais graves, há a responsabilidade penal. Mas há um custo para se aplicar essa responsabilidade. E nos acidentes de consumo menores e que acontecem com frequência, não há responsabilidade penal. Não. Então o problema, por exemplo, fazendo um paralelo com o caso que eu falava há pouco, a gente teve um caso há alguns anos no Brasil do Fox, que decepava o dedo das pessoas quando rebatiam o banco. Quando rebatia o banco, né? As ações foram para o judiciário, não houve condenações a danos punitivos. Esse caso acabou sendo resolvido com recall. Você imagina o custo de uma investigação para mudar
a alça para rebater o banco, uma coisa que poderia ter sido resolvida quebrando a análise custo-benefício com arbitramento de danos punitivos. Com certeza. É uma solução muito mais barata e muito mais fácil do ponto de vista para evitar conflitos, que afinal de contas, tudo que a gente está discutindo aqui é para evitar conflitos, que é a função primordial do direito. E que eles não se repitam, né? Exato, evitar a ocorrência de novos danos, né? Isso a gente aprende no segundo ano da faculdade de Direito, né? Exatamente. No primeiro ano da faculdade de Direito. Então eu acho que essa dificuldade que o Brasil tem com danos punitivos, ela tem que ser repensada. Você fala bem, Rogério, é a proposta da comissão. Que muita gente tem aí, um tempo atrás, se dizia que o punitive damage, né, seria contra a ordem pública, né? Assim, muitos jogadores. Porém, até em setembro de 21 teve o julgamento do STF de uma homologação de uma sentença estrangeira aqui em São Paulo, porque o agente causador dos Estados Unidos estava morando aqui. Tá. E aí eles vieram, quem quiser depois eu passo esse número, muito interessante. E acho que o ministro o Raul Araújo, do STJ, aliás, perdão. E aí ele tinha condenação de punish. E aí pediram aqui na homologação da sentença. Aí ele lá no seu voto, ele fala, olha, inclusive tem aqui o pedido que eu não vejo nada contra a ordem pública mais, é um assunto superado, né? Aceito atualmente, embora para o caso em tela eu não vou aplicar, mas não vejo nenhum empecilho. E aí abriu a porta, setembro de 21, né, digamos assim, o acesso do punitive damage, ou pelo menos a previsão. Se botar punitive damage não vai passar no Senado, né, ou na Câmara, enfim. Tem que botar um outro nome, uma indenização punitiva. Mais em linha com a jurisprudência, como a gente falava, né? O que eu sei é que alguma coisa tem que ser. E atrelado ao dano moral, né? E atrelado ao dano moral. Porque é o dano material, acho que aí a conversa já fica... Atribuir uma parcela punitiva a danos materiais, eu acho que aí a resistência já seria maior. Não, aí o dano material realmente é uma equação, né? De acordo com o salário, expectativa de vida. Tem uma objetividade maior, que né? efetivamente perdeu equação, e razoavelmente deixou de ganhar. Exato, simples assim. É simples. E eu até acho que nesse ponto eu não mudaria. Sim. Eu até acho que tá certo assim, tá bom assim, razoavelmente. Tem fator de redutor de 30% e tal, mas muitos tribunais atuam. E até, enfim, fiquei pensando, a gente não tocou no assunto do Estado como causador desse dano, né? Enfim, isso, a gente pensar nessas outras formas, né, de ter o dano punitivo, né, se isso também não implicaria... Porque isso, a gente tem uma indenização, porque a indenização do Estado também é vista da mesma forma, estabelecidos os mesmos critérios de indenização, né? E se a gente não forçaria a ter alguma forma de política pública para modificar eventualmente esses danos recorrentes, porque tem alguns aspectos que continuam sendo recorrentes, né? Flávio, até nas minhas palestras eu uso um caso, aconteceu com 2 vítimas de 18 anos cada. Nos Estados Unidos, lá em Illinois, o Dante Wright, 18 anos, numa batida policial, ele foi assassinado incorretamente, indevidamente. Levou 3 balas na cabeça e morreu. Ele deixou uma filhinha pequena. O Estado, enfim, a cidade, não importa, indenizou a família dele em $3 milhões. Em Porto Alegre, no Morro Santa Teresa, o Ronaldo Lima, se não me engano, ele foi assassinado também numa batida policial, que isso até não é tão incomum. E levou 3 tiros, levou 5 tiros, aliás, indevidamente. Era um trabalhador com 18 anos. Sabe quanto recebeu a família dele? Ele foi adotado e tinha 3 irmãos, né? R$60 mil. O juiz, a fazenda pública, né? Não, realmente foi indevida a batida policial, teria que ter mais critérios, né? O cidadão nem perguntado foi. Portanto, vou condenar procedente em R$60 mil para cada um dos seus irmãos. Para a mãe não vai dar porque ela não é biológica, foi adotiva, então teria que provar o vínculo. Não, aí eu nem vou entrar porque esse absurdo aqui. Então é assim no Brasil. Mas Eduardo, tu quer saber que lá nos Estados Unidos deu 3 milhões, mas lá é uma outra realidade, aqui deu 60. Não, mas por mais realidades distintas que sejam, não pode haver esse parâmetro. Então assim, processar o Estado é a pior coisa do mundo. Você demora uma vida, né? E vai encontrar o quê? Nada. Um valor baixo, vai entrar em precatório, entende? Quer dizer, aí então o cidadão está como nessa situação, né? Como eu relatei aqui. Então,
Exato, fica ainda, né, você pega, você gasta todo o tempo que você já tem de demandar uma empresa privada, né, uma empresa privada e ainda fica preso no precatório. Isso aí, na verdade, deveria ter até mudar um pouco isso aí, sabe? Que te possibilitasse o Estado fazer acordos, né? Alguma coisa de sentido, eu acho que teria que ter alguma. Apesar que por decreto presidencial até poderia, mas teria que ter uma previsão legislativa de possibilidades de acordos. O Estado não precisa recorrer até o final. Isso aí também é outra concepção antiga, né? Estúpida. Né? O Estado tem que servir o cidadão. E se o cidadão é culpado, seja lá do que for, ele tem que reconhecer e servir o cidadão, senão a gente está invertendo, né? Na minha opinião, né? Claro. Não, sem dúvida. Eu acho que nessa equação, né, a gente falou tanto de valoração do dano moral, mas nessa equação também tem essa questão da responsabilidade estatal, né? Que acho que também esse é mais um elemento que também não é bem justificado, né? Pelo judiciário, a gente não consegue, né, todas as justificativas e a tentativa de dosimetria de alguma forma objetiva do valor do dano moral não existe, né? Não, até não sei se, falando em dosimetria, mas só para aquele 292 quinto que nós estávamos falando, né? Sim. E do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil. Especificar o valor do dano na inicial, isso, né? Isso aqui, Rogério, Flávio e colegas aí, né, sinceramente, né? Isso aí é uma aberração, que é esse 292 quinto, onde exige que o advogado coloque na sua petição inicial o valor do dano moral. Né? O valor pretendido. Isso aí até 2016 não existia. Uhum. Você colocava ali, botava o valor da alçada na ação ou deixasse para o juiz arbitrar, né? Ao longo da instrução e tal, né? E até porque o dano nem se extingue naquela inicial, né? Tem o 944 que diz que a indenização mede pela extensão do dano. Sim, mas o dano não acabou quando eu distribuí a inicial, né? Eu não sei bem mensurar exatamente. E isso, então, é uma das propostas, só para não me esquecer, né, que a gente estava conversando antes, uma das propostas, além da inclusão da indenização punitiva, seria a exclusão do inciso 5º do 292 do CPC, que diz que o advogado é obrigado a quantificar o dano moral inicial. Eduardo, mas como assim essa reforma do Código Civil, tu está falando de CPC? Mas vai ter algumas interações do civil no processo civil, entende? E essa é segunda proposta da comissão é tirar essa obrigatoriedade. Né, que gera tantos problemas de custas judiciais, né? Sim, sim. E até mesmo, apesar de a lei dizer diferente, até mesmo às vezes de imposição de sucumbência, né? Exato, bem colocado, né, Flávio? Por exemplo, Eduardo, aí eu nesse acidente aéreo morreu lá o fulano, eu botei 300 mil SM, né, que dano moral em salário mínimo. E aí o juiz deu 150, não entendi, mas dando moral, aí eu decaí de 150 a minha pretensão, aí ele vai dar 10% do que eu decaí para... Não, a rigor, como a Flávia falou, pela súmula 326, não existe a possibilidade de compensação em danos morais. Mas tem juiz dando aí. Quer dizer, você além de pagar as custas, a incerteza que é você botar, se não tem nem consenso jurisprudencial, ainda leva daqui a pouco lá na frente numa condenação. Então, também não tem o porquê colocar isso. Aliás, o saudoso Paulo São Severino, em algumas conversas que eu tive a honra de participar com ele era frontalmente contra a inserção desse artigo. Aliás, vários doutrinadores são. Eu vejo, olha, eu vou dizer francamente, eu vejo poucos aí que eu debato, eu estou toda hora aí convivendo aí com doutrinadores e juristas do mais alto nível, eu vejo poucos assim defender esse 292 quinto. Acho assim... estúpido isso aí, inclusive acesso à justiça, né? Então a gente também tem esperança que essa reforma abrace também esse item aí e derrube essa exigência constante do 292 quinto do CPC. Perfeito. Muito obrigada, não sei se tem mais algo, eu queria agradecer sua presença, Eduardo, e agradecer aqui os livros que você trouxe para a ASP, né, a Responsabilidade Civil, a Quarta Revolução Industrial, e a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira, que é o acidente da TAM, que você mencionou aqui. Agradecer o Rogério por estar aqui conosco recebendo o Eduardo. Obrigado pelo convite, muito bom conversar com gente tão focada e tão especializada em um tema, tão conhecedora. É um prazer te ouvir e tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas te bombardeando de pergunta e a conversa iria muito longe. E ouvindo os casos, né? Porque na verdade a gente vê que isso é um assunto que é a prática mesmo que faz a super interessante, né? O tempo inteiro, todos nós
Os casos concretos, né? Os casos concretos acho que atrai bastante é o dia a dia da vida, né? Sim. Que a gente também, às vezes, não pode se afastar muito do que é a vida, né? O que acontece no dia a dia, tanto dos advogados como da população, em geral. E eu gostaria muito de agradecer, Flávia e Rogério, a oportunidade de falar aqui nesse podcast aqui da ASP, que a ASP é uma instituição inovadora, sempre é antiga, mas ao mesmo tempo é nova, né? Eu sou admirador da ASP desde 2000 com o presidente Lamáquia, né? Na época ele era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, eu era um diretor de ESA, e ele me disse, vai lá na ASP copiar lá alguma coisa de boa, né? E realmente eu vim aqui, tinha cinema, né? Acho que tem até hoje, né? E aí a partir daí, e outras coisas também, e a partir daí fiz uma relação tão íntima com vocês, cursos telepresenciais de antenas, que a gente fez no Rio Grande do Sul, depois quase todos os estados aí fizeram, copiaram também, né? Então, eu sou um profundo admirador da ASP e mais uma inovação com esse podcast, então vocês estão de parabéns. Obrigada, Eduardo, obrigada pela parceria aí de sempre, né? Que está sempre com a gente nos nossos cursos, nos nossos eventos, e obrigada a todos aí que acompanharam mais um episódio da ASP Talks. Obrigada. Obrigado. Obrigado.